A Janela é uma história assustadora baseada em um conto chamado Crogling Grange da Tia Story of Milif por Augustus Zari. Uma versão desta história apareceu em Scary Stories to Tell in the Dark, de Alvin Schwartz. Muitos anos atrás, havia uma antiga casa de um andar que ficava no topo de uma colina. Os moradores locais chamavam-na de Crogling Grange e 3 jovens viviam lá. Uma menina e seus 2 irmãos mais velhos. Em uma noite quente de verão, todos estavam sentados na varanda, curtindo o ar fresco assistindo ao pôr do sol. Assim que a lua foi subindo sobre as árvores, eles decidiram ir para a cama. Poucas horas depois, a menina ainda estava acordada na cama por causa do calor imenso. Ela estava olhando pela janela, observando a lua se mover pelo céu quando algo de repente chamou sua atenção. Ela viu 2 pequenas luzes se movendo pela floresta perto do cemitério no fundo da colina. Eles pareciam com os olhos de algum animal estranho, mas ela não conseguia distinguir que tipo de animal era. Ela manteve os olhos na floresta e então, algo saiu das sombras. Algo horrível. Estava subindo a colina em direção à casa. Por alguns minutos, ela perdeu a coisa de vista. Mas, alguns segundos depois, ela viu um vulto atravessar a janela. Parecia algo como um homem, e ainda assim não. Enquanto observava, o horror mais incontrolável se apoderou dela. Ela queria fugir de seu quarto, mas a porta estava bem ao lado de sua janela e ela estava com medo de que a criatura visse. Ela queria gritar, mas sua língua parecia estar colada no céu da boca. Ela correu para a porta, mas antes que pudesse abrir a fechadura, ouviu um arranhão na janela. Assim que se virou, viu um horrível rosto marrom encolhido com olhos flamejantes brilhando para ela. Ela tentou gritar, mas estava tão assustada que não conseguiu emitir nenhum som. A criatura quebrou um dos painéis de vidro da janela e alcançou a tranca com seus dedos longos e ossudos. Destrancou a janela e se arrastou para dentro do quarto. A garota tentou escapar, mas a criatura pegou-o firme pelos cabelos. Ele a jogou na cama, subiu em cima dela, recuou a cabeça e afundou os dentes na garganta da menina. Ela soltou um grito de gelar o sangue e desmaiou. Quando seus irmãos a ouviram gritar, eles correram para o quarto dela, mas não conseguiram entrar, pois a porta estava trancada. Quando conseguiram arrombar a porta, a criatura tinha sumido. A irmã deles estava deitada inconsciente na cama, sangrando pela ferida no pescoço. Enquanto um dos irmãos pegava uma toalha e tentava parar o sangramento, o outro partiu atrás da criatura e a perseguiu colina abaixo. A coisa fugiu através do luar, dando passos enormes e logo o rapaz o perdeu de vista perto do cemitério. Então o irmão voltou para casa para ver se ele poderia ajudar sua irmã. A menina estava assustada e gravemente ferida. Então a levaram para o hospital, onde sua ferida foi tratada e desinfetada. O médico colocou uma bandagem em volta do pescoço e ela teve que ficar no hospital em observação por alguns dias. Gradualmente, a ferida começou a cicatrizar e o médico disse que ela estava bem o suficiente para ir para casa. Os irmãos relataram o incidente à polícia, mas não conseguiram descobrir o que havia acontecido. Eles disseram que provavelmente foi um lunático que escapou do asilo local e invadiu a casa deles naquela noite. Os irmãos não queriam que a menina voltasse para casa e permanecesse no mesmo quarto, mas ela insistiu. Afinal, ela disse, os lunáticos não escapam do asilo todos os dias. Mas, por precaução, os irmãos dormiam no quarto do outro lado do corredor e mantinham pistolas carregadas nas mesas de cabeceira. O inverno passou pacificamente e feliz, mas uma noite, alguns meses depois, a menina foi acordada por um arranhão na janela. Quando ela abriu os olhos, viu o mesmo rosto horrível, marrom e encolhido olhando para ela. Desta vez, ela gritou o mais alto que pôde. Ela gritou com toda a força e seus irmãos pegaram suas pistolas e vieram correndo. A criatura correu, mas os irmãos a perseguiram morro abaixo. Um deles mirou e disparou contra ela, acertando-a na perna. A criatura caiu, mas levantou-se e conseguiu mancar até a parede do cemitério. Os irmãos observaram enquanto ela subia pela parede e parecia desaparecer em um antigo túmulo de sepultamento. No dia seguinte, a menina e seus irmãos desceram à igreja e exigiram que o padre abrisse o túmulo visto na noite anterior. No interior, uma cena horrível. Os caixões haviam sido abertos e ossos e carne podres estavam espalhados por todo o chão. Apenas um dos caixões foi deixado intacto. Quando o abriram, lá estava a mesma criatura hedionda e murcha que havia atacado a garota. Quando o padre examinou o cadáver, ele encontrou uma bala na perna daquela coisa. Eles fizeram a única coisa que sabiam para se livrar de um vampiro.
O padre construiu uma labareda enorme do lado de fora do túmulo. Então, os irmãos arrastaram o corpo encolhido e o jogaram nas chamas. Eles assistiram o cadáver queimar até que não restou nada além de cinzas. Essa é a história de terror à janela. Muito obrigado por assistir e se vocês gostarem deixa seu like e se inscreve no canal, assim vou saber que vocês estão gostando do conteúdo.